Salve, salve, galera do vinho! Estamos aqui para mais um episódio do CBDV, 12º. Queria agradecer aí a galera aí de Minas aí, que tem assistido a gente pela WTJ Minas. Um abraço aí pro Vladimir, TV Recôncavo, Estado da Bahia, aí, a baianada toda assistindo a gente também aí. Um abraço pro Sid Clay aí. Inscreva-se, curta, né? Olha, já estamos começando a compartilhe, comente. E vamos lá, hoje eu estou sem mais delongas, né? Estou aqui com um convidado bem especial aqui, o cara é sommelier da BS, estou até nervoso porque o cara tem um podcast também já com várias edições, tem uma loja de vinhos, né? Curadoria Vinhos. Queria agradecer a tua presença. Edio Bergamaschi Júnior, mais conhecido como Sommelier de merda. Ei! E aí, seu bebê? Beleza? Seja bem-vindo. Cara, um prazerzão estar aqui. Obrigado pelo convite. Você falou que fico nervoso porque o cara tem um podcast, mas é o contrário. Eu mais do que ninguém, consigo entender a dificuldade que é, a preparação que a gente tem, Sim. Todo o estresse do antes, né, de estar aqui. Então, a gente vai bater maior papo aqui, vai tomar um vinho, ou mais de um, né, porque só um, né. Ninguém precisa saber quantos vinhos a gente vai tomar aqui hoje. Exato, né? E vamos bater papo, cara. Já falou em tomar vinho, já vamos... então vamos, né, tô com sede. O que você trouxe? Apresenta. O que você trouxe para nós aí? Bom, tinha que ser brasileiro, né? Estamos aqui no Brazucas. Eu trouxe o Vita Eterna Chardonnay Laranja. Então, Vita Eterna é uma vinícola de Pinto Bandeira, com uma pegada biodinâmica, mais natureba. Tem muitos espumantes, eles tiveram bastante destaque no guia Descorteados, mas eu quis trazer um tranquilo, né? Então, laranja... É um vinho branco com maceração, né? Então a gente vai perceber que ele fala tem... um pouquinho disso aí, porque tem gente que não entende esse negócio do vinho laranja. Pô, mas você sabe que eu já ouvi assim, que legal, você tem um vinho de laranja. Ele continua sendo de uva, tá? não vai laranja, enfim. Não, mas é casca de laranja? O que é? Exato, não, é a própria casca da Chardonnay. Quando você faz um vinho branco, vamos chamar ele de tradicional, ele é fermentado sem a casca, vai só a polpinha. Aqui o enólogo, falando do vinho laranja, se vou repetir, eu não sei como é que ficou essa edição aí. As cascas de laranja que coloca... Laranja Bahia, espreme. Um vinho branco tradicional, ele não é macerado com as cascas, né? Você extrai só a polpa. Nessa, o enólogo optou por deixar um pouquinho mais de um mês com as cascas, então ele extrai essa cor laranja, né? Mais um amarelo mais vivo. E aporta até um pouquinho de tanino, né? O vinho laranja, esse não é exatamente o caso, mas você tem alguns laranjas que tem um comportamento como de um tinto leve, né? Como um pinozinho, porque ele traz um pouquinho de tanino. Então a gente vai provar aqui hoje para fazer podcast com sede não dá, né? Com certeza. Esse é prático, não tem nem cápsula para cortar. Eu gosto dos naturebas por isso. Economia de... Natureza agradece, né? Estilo. Você vê aqui que a produção também bebe. Esse barulhinho inicial da garrafa é uma coisa... Comercial de cerveja, né? Esse clock. Aliás, para quem está em casa, uma descrição muito fácil de vinho laranja, para as pessoas entenderem, ele lembra uma cerveja IPA no aromático. Então, às vezes, as pessoas não têm muita familiaridade. Saúde. Saúde aí, bom. Opa! Aí sim. Ele tem exatamente aquilo que eu estava falando, né? Uma laranja bem destacada, né? Um cítrico, né? Que tem na cerveja IPA, mas vem com o que a Chardonnay costuma trazer, né? Tem um pouquinho de abacaxi, enfim. E esse tá bom, né? Esse não tá... Conta a história que você me contou agora há pouco da Vita Eterna aí, da amostra que te mandaram para a loja. Isso eu contei para eles quando eles foram me visitar. Já tinha tomado a primeira safra desse vinho, que nem foi uma safra comercializada, que eu nem me lembro quem que levou para mim, enfim. Nem tinha o rótulo na época, era escrito a caneta, sabe aquela branco sim, né? Enfim.
E eu falei, nossa, que negócio horroroso e tal, né? Beleza, passou. Vi esse vinho daí já com rótulo, né? Ou seja, já comercializando em alguns lugares. Falei, porra, estão vendendo esse vinho, negócio ruim, né? Tal. Aí os caras foram lá na loja um dia. Eu, pô, tá bom, não vou falar nada, deixa eu provar aqui, né? Vieram até aqui para apresentar. Aí eu tomei e falei, pô, isso aqui é incrível. Aí eu me senti à vontade de contar a história. Eu falei, cara, eu tinha tomado a safra tal, tal, e tava horrível. Aí ele, mas a gente nunca vendeu essa safra, como é que você tomou? Eu falei, peraí, alguém transformou. Ele falou, não, isso aí era um experimento, deu pau, enfim. Porque é um vinho natural. Então, assim, naturalmente, você corre o risco de ter algum problema, né? Por conta dessa filosofia, enfim, eles ajustaram. E hoje é um vinho que eu indico, assim, sem medo e tem uma boa venda lá na loja. É um baita representante do estilo. E ele lembra um pouquinho de laranja também Uhum. no paladar, né? Olfato eu já. Olfato eu nem tenho muito, né? O Covid levou e não trouxe de volta 100%, né? Então, Não, bom que você pode tomar Carmenère agora. Sem olfato, sem paladar, já dá pra encarar uns Carmenère. fala um pouco desse negócio. O Camenera Puta, eu peguei ela pra Cristo e não sou nem o culpado é pela o piada, clássico né? do sommelier de merda, é o É, Camenera, né? foi das primeiras piadas, né? E o pessoal ainda hoje fala assim, mas por que você não gosta de Carmené? Nem era eu não gostando de Carmené. Na própria ABS e tal, sempre tinha essa piada, os professores fazendo piada com a uva, pela dificuldade de maturação que ela tem, essa notinha herbácea chata que aparece em muitos Carmenés, embora tenho provado cada vez mais Carmené bem equilibrado, sem essa notinha chata, mas era uma piada dos professores da ABS. Eu só reproduzi ali o sommelier de merda e aí fiquei com a fama, né? Mas quem não gosta mesmo é o Arthur. O Arthur é famoso, né? Ah, o Arthur é um mestre. E ele que fazia muita piada com o Carmené. Mas fiquei com a fama, né? Quem fala muito leva a fama, né? Bom, esse é um dos memes, né, do sommelier de merda, né? O pessoal O fica outro bravo não. às vezes com a implicância, né? Pô, mas eu adoro o Carmener, você fica falando mal. Já teve gente que falou assim, fala mal de Carmener, mas vende. Claro, o Carmener bom é o que eu vendo. O dia que eu deixar de vender o Carmener, ele volta a ser ruim. Ou então assim, com o Malbec, né? O pessoal fica bravo, porque, pô, se falar mal de Malbec é quase que falar mal do, sei lá, do Flamengo, né? Todo mundo, o que você gosta? Gosta de Malbec, né? Mas não é do Malbec em si, é da combinação. A galera comendo sushi com Malbec. Essa é a Ah, clássica, né? mas ninguém precisa entender de vinho. Mas pô, também não precisa lamber corrimão de metrô, né? Pô, a pessoa não sente, a não ser quem teve Covid, né? Não sei como é que tá aí o seu paladar e tal, mas, porra. Então é isso, foi muito do sommelier de merda nasceu dessas piadinhas e que é o dia a dia que eu vejo. O pessoal fala, nossa, como é que você pensa nessas coisas? Eu falo, não penso em nada, eu vejo, me contam, né? Tem muito disso. Mas na loja hoje, eu sei que você tinha uma franquia da Vinho e Ponto, Uhum, né? uhum. E agora você. Eu falei da ABS, eu fui fazer a ABS em 2017 porque eu não tinha com quem tomar vinho, né? Eu falava assim, seu bebelê, vamos tomar um vinho comigo? E o cara, não, pô, mas R$ 100 uma garrafa, imagina, você tomava, sei lá, Skol, aí você vai tomar vinho, é meio que um salto, né? Então a galera que não gosta tal, não me acompanhava, eu fui fazer o curso. Só que aí eu gostei tanto do curso que eu falei, não, quero mudar, quero começar a trabalhar aí em 2018, ou seja, ainda no meio do curso, que eu peguei a loja, né? Tinha uma ideia, tinha essa unidade disponível, né? Já existia a loja. A loja Comprei, já você comprou o existia, ponto. era um repasse, né? Mas mantive a franquia e tal, funcionou, pô, muito bem. Você comprou Seis o ponto anos, da Vinho e Ponto. isso. E continua sendo uma vinha em ponto. Mas aí chegou num ponto que eu falei, pô, eu quero explorar mais, né? Ali eu tinha o quê? Vamos dizer assim, um único fornecedor, né? Que você é um braço da importadora. Então, vinha em ponto importava e eu distribuía, né? Sim. Nesse sentido. E aí eu falei, não, quero fazer uma curadoria. E aí o Você não nome foi tinha muito, exatamente você não tinha isso. muito o que apitar, era o que eles mandavam e. Exato, né? Pro bem ou pro mal era aquilo. Agora hoje eu tenho essa liberdade. Pô, peguei um vinho que eu gosto, funcionou, então não funcionou, não pego mais, né? Vou atrás de coisas que eu julgo interessante, diferente. O pessoal ainda continua entrando lá. Ah, tem Catena? Não, não tem, não vai ter. Tem Casal Garcia? Não tem, não vai ter.
Tem milhares de estabelecimentos que você vai encontrar esses vinhos, né? Não preciso nem brigar nessa faixa, né? Mas, pô, quero tomar um vinho laranja de Vinho em Pinto ponto Bandeira. tinha catena? Não, não, não. Eu digo assim, Sim. hoje eu tenho o poder de escolha, né? Sim, sim, Então, sim. não tinha com a Vinho em Ponto e vai continuar não tendo com a curadoria. Sim. Você vai encontrar catena em qualquer lugar, né? Além do que, Tem. catena tem lá em várias listinhas, você vai ter um original ali na sua Ah, bom, loja, bom, tem. e o cara vai falar aqui, ó, porra, mas. Eu não fui nem entrar nesse mérito, mas é verdade. Imagina ainda ter que brigar com descaminho, falsificação, enfim. É o que está no topo, né, do É, descaminho e da falsificação, é. infelizmente, é catena, que os caras nem sabiam que produziam tanto vinho assim, né? É exatamente por aí. Então, como curadoria, né, o nome para remeter isso mesmo, eu Vou consegui ir mostrar, atrás de um. vou Ah, mostrar legal. outro. Essa é a Eu nossa tô tendo sacolinha para quem sacolinha. compra na loja aqui ou em São Paulo, enfim, de motoboy. Mas a gente manda para o Brasil todo, né? Tem o site, enfim. Então, o cliente no Acre recebe os vinhos. Se as transportadoras colaborarem, recebe, né? Eu despacho no mesmo dia, ou no dia seguinte. Agora, a transportadora é dureza, mano. Quem tem e-commerce de vinho e está assistindo, acho que está me entendendo nesse momento. Tá, me dá mais pro Acre, né? Não, Pro Acre capaz, deve ser. tá difícil chegar em Porto Alegre, É mesmo. Florianópolis. Transportadora no Brasil, não sei o que os caras fazem. Além Mas de tá caro pro caramba o frete, né? tá muito caro. Eu tenho o histórico, como eu sempre usei a mesma plataforma, eu tenho, sei lá, o primeiro envio que eu fiz, eu tenho o preço pago. Eu pego o mesmo cliente que está comprando aí 6, 7 anos comigo, eu falo, custava R$ 10 mandar pro cara, agora custa 30, 40, né? Tipo, a mesma Sim. compra ali, mesmo volume. Mesmo volume, mesmo. Tá. E aí perguntam, né? Por que vinho no Brasil é tão caro? É essa cascata de tudo, né? Que a gente tem. Não tem muito tempo que você começou, né? Você não tomava vinho, não era de Não, não, vinho. 2025 faz 10 anos. A virada do ano de 14 para 15 foi ter amigo secreto de onde eu trabalhava, tal. Falei, vou puxar saco do meu chefe, vou comprar um vinho para ele de presente. E aí eu falei assim, tá, mas eu não entendo de vinho. Eu joguei no Google, eu vi um vinho, né? Joguei para ver mais, ler pelo menos o que era, né? Achei ali, só que veio um patrocinado do Vivino, que eu faço tanta piada, mas eu uso até hoje. Comprei o vinho, dei o presente, só que quando eu cheguei em casa, eu falei, deixa eu baixar esse aplicativo aí, que eu tô entendendo aplicativo de vinho, né? E no Vivino, que eu fui ver assim, peraí, quer dizer que existe uma uva que chama Cabernet Sauvignon, e tem ela no Chile, tem ela na Argentina, na França, e tem lá os estilos do Vivino, né? Então, é um vinho diferente, é um estilo diferente. Aí eu fiquei meio maluco, assim, eu falei, agora eu vou querer tomar um do Chile, um da Argentina, um da França. E comecei, cara, assinei, sei lá, Clube da Wine, morava em Manaus na época, então ia levar 10 dias para Cara, você morava chegar. em Fiquei Manaus. 6 anos lá, de 2010 a finalzinho de 2015, né? Quase 6 anos. Eu falei, pô, vai levar 10 dias. Aí não, eu fui no supermercado, aí eu lembro que, pô, aí comprei um vinho top, né? De R$ 19, né? Era Top. um tempranilho com Syrah, alguma coisa assim, argentino. Puta, horroroso o vinho. E o detalhe, né? Faço todas as piadas hoje de taça, de não sei o que. Cara, eu tomei naquela tacinha de chopp, né? Toda casa tem uma taça, nem para chopp serve, mas enfim, naquela tacinha gelada, trincando de gelado o vinho tinto. E eu falei, não, não, vinho, né? Você pode largar aí uma semana na geladeira que tá bom. E eu ia fazer isso, ia tomar uma tacinha hoje, uma tacinha depois, tal. Só que eu curti tanto que eu tomei a garrafa inteira. Desnecessário dizer que eu morri no outro dia, né? Parecia que tava com chikungunya. Só que hoje a gente, né, aguenta tranquilo uma garrafa, mas pô, começando assim, não, Não dá. No cara, e a começo do ressaca vinho. de vinho, se você não teve, continue assim. Não tenha, porque De vinho, morrer deve ser mais gostoso do de que vinho ressaca de ruim, né? vinho. De vinho ruim. Ressaca de vinho ruim. Não, tem uma máxima que fala assim: vinho bom não dá ressaca. Depende da quantidade que tomar, né? É, mas pior que parece que alivia os sintomas. Não sei se é a felicidade do momento, enfim, né? Ou psicológico mesmo, né? A gente até estava falando que a gente queria encaixar alguma coisa do Reborn aqui para Eu fiz pegar o gancho dessa coisa aí, dessa coisa que está Cara, acontecendo eu aí. tava vendo, tá impressionante, né? Você vê as notícias, sei lá, né? Cada um, mas
Eu fiz um memezinho, né? Que eu vou ter um bebê reborn só pra falar assim, não posso sair hoje, tenho que cuidar do meu bebê reborn e ficar bebendo vinho em Acabei de paz, ver. né? Mas pensando nessa parte aí de que um bebê reborn é uma imitação. De uma criança, né? Aí eu fiquei pensando, pô, o quanto a gente não tem de imitação no vinho, né? Seja uma vinícola ou um vinho em si, né? Você tem vinícola que sei lá, o cara é literalmente um rótulo, né? Ele não pôs a mão em nada, é puro comércio. Você tem vinho que é uma cópia do outro, né? O cara quer fazer. E tem outra que tem tanta intervenção que ele vira Não, um. é isso. A gente estava batendo um papo aqui, né, sobre terroir do Brasil, enfim. E às vezes a gente querendo fazer um reborn de um vinho argentino, do vinho francês. Não, pô, vamos fazer um filho real, de verdade aqui, né? Eu acho que a gente tem muito para explorar aqui no Brasil. Você gosta muito de. Qual é o vinho que qual é a região que você mais gosta? De cara, assim, acho que eu responderia champanhe. Mas não bebo champanhe todo dia, né? Eu adoraria. Mas, pô, fui para lá ano passado, foi sensacional, assim, poder ter o contato. Acho que quando você viaja, você tem a chance de entender melhor o que você lê como o estudante ou como um profissional da área, né? Então, em loco, então foi magnífico. E eu estava semana passada em Bento, Em Bento. né? Então, também consegui entender coisas que, peraí, Bento tá muito né? legal, né? Bento Cara, tá tá. animal. E o mais interessante é você ter uma noção mais próxima de que Bento é uma coisa, Pinto Bandeira é outra, Farroupilha é outra. O pessoal sempre falou assim, a uva do Brasil é a Merlot. E aí eu falo, não, peraí, o Brasil é muito grande, A uva né? do Vale dos Vinhedos. Só que você, né, a primeira frase é assim, o Brasil é muito grande, que você tem vinho em Santa Catarina, no Vale do Rio São Francisco e tal. Mas peraí, a Serra Gaúcha já é uma outra parada. Já Pinto tem. Bandeira é uma coisa, Bento é outra. Então, assim, como a Europa tem isso, a França, a Itália, né, o jardim do lado ali já é uma outra uva. Mesma coisa, a gente tem que achar a identidade A de cada denominação, micro-região. a denominação de champanhe, você tá aqui, o quadrado deles aqui, atravessou a rua, não é champanhe, não pode ser chamado de champanhe. E vai preso se for chamado. Exato. É sério o negócio. E não plantam, enfim, né? Acho que quando falam muito sobre, né, o que o vinho brasileiro precisa para ficar no nível do europeu, vamos botar entre aspas, porque nível você que vai dizer o que é ou não, enfim. Mas, cara, tem Merlot em Champagne? Não tem. Tem Cabernet Franc em Champagne? Não tem. Quanto tempo esses caras levaram para perceber o que funciona lá e tal? Vamos falar assim, até tem uma apelação ali de vinho tranquilo, tal, que é 0, nada que os caras fazem, mas eles falam, não, nosso negócio é fazer espumante aqui, ponto. Vamos fazer o No que dá Brasil, certo, você né? ainda tem uma vinícola que tem lá 10 variedades de uva, né? Não tem um negócio muito claro. Isso é muito do Novo Mundo, na verdade, né? Falar que é do Brasil, né? Você vai para a Argentina, o cara tem o Malbec, o Cabernet Franc, não sei o quê, tem meio que de tudo. E quando você vai para o Velho Mundo, parece que é mais pincelado. Eu só faço Nebbiolo, eu só faço Pinot. Então, de repente, o Brasil, com o passar dos anos, vai começar a dar essa É muito restringida. novo ainda, mano. É um bebê reborn, né? Vinho é muito fácil de fazer. O problema são os primeiros 200 anos, né? Os Então, caras passaram 200 anos para chegar pô, onde imagina a estamos. Borgonha que tinha um monge que não tinha nada para fazer. Ele só rezava e ficava olhando para a uva assim, né, tipo, aqui tá bom. O cacho, a videira do lado não tá. Aí ele começa a estudar. Pô, o cara mapeou Micro terroir, né? micro do micro do micro do micro, né? Então, imagina o trabalho. Óbvio, hoje não vai precisar de 200 anos. Você tem a tecnologia que não existia 300 anos atrás. Olha a facilidade, né? Você conversa com e você, principalmente, traz muita gente que produz, né, aqui no, Sim. no podcast. Mas o tanque que ele usa é o mesmo tanque que o cara usa lá no Veneto, a levedura é a mesma. Então, se você tem acesso, você pega o celular, manda um WhatsApp pro enólogo sei lá, eu quero fazer um Sangiovese, e fala com o produtor de Brunello. Não, o que você está fazendo aí? O cara te responde, né? Imagina 100 anos, tinha que mandar um pombo correio e esperar o cara responder, né? E olha lá, né? Então, eu acho que se acelera o processo. Um outro ponto também é comercial, né? O que as pessoas querem beber?
Adianta só Adianta você fazer fazer só o natureba e tal, e o cliente está querendo coisa extremamente barricada, com intervenção. Então, acho que cada um pode ter a sua filosofia e tal, mas no fim das contas, o que vai ditar é o mercado. Sim. Nem sempre o mercado tem o melhor gosto possível, né? Senão não teria Malbec com sushi. Lá vem o Malbec Sushi de novo. A dose aqui. E me diz uma coisa, eu sei que você gosta bastante de espumante, né? Gosto. E o que você acha do espumante brasileiro com relação ao francês? Assim, são estilos diferentes, né? Rubão, tá bem aí? Tem que tratar bem a equipe aqui, que senão não volta, né? Pô? Assim, eu acho que são estilos diferentes. Eu vejo às vezes uma defesa exacerbada no sentido de isso aqui bate em champanhe. Eu falo, mas nem parece champanhe. Não quer dizer que é ruim, nem que é melhor. Não tem nada a ver. Ah, mas é Chardonnay e Pinot com 36. Continua não sendo champanhe, é outro terroir. Dito isso, eu acho espetacular, cara. Na viagem aqui em Bento, a gente tomou 102 vinhos. Eu fiquei fazendo a contagem, né? A galera pirou. Foram perceber a hora que eu tava no 54 que alguém falou assim: o que é esse hashtag 55, 56, 57? Eu falei: não, eu tô contando todos os vinhos que a gente tá tomando. Aí o pessoal ficou louco. E assim, não dá, eu não consigo pensar um espumante ruim pra falar assim: puta, não, tudo. Moscatel, delícia. A gente faz o melhor moscatel do mundo, assim, disparado. Ah, mas tem um moscato da China. Não. O nosso moscatel de Farroupilha é um atropelo, né? E os espumantes espetaculares, cara, espetaculares, né? Alguns mais frescos, eu acho que isso é muito explorado, né? Mesmo quem faz método tradicional e com uma autólise mais longa, traz o frescor, né? Então a gente tem essa característica. Às vezes, champanhe você vai ter um negócio muito mais com secundários e terciários, mesmo um champanhe mais jovem, porque os caras têm vinho de reserva, né? Você vai pegar Veuve Clicquot, mais comercial do mundo. Eu fiquei impressionado, né? Que a Aurora faz 30 milhões de garrafas de vinho e a Veuve Clicquot faz, tipo, sei lá, 20 mais. Eu preciso até olhar o número, mas eu lembro que era, tipo, surreal. Só de champanhe, né? Uma bebida. Muito mais. Eu acho que uns 40. Depois o editor bota o número correto na legenda. E o cara faz isso de champanhe e o cara tem vinho de 20 anos, né, naquela reserva perpétua ali deles para acertar. Então, assim, já sai com algum tipo de, vamos chamar de evolução, né? Coisa que a gente não tem nem. Isso também é dinheiro parado, né? Você pensar em reservas grandes, enfim, para essa complexidade. Mas também tomei espumantes com 60 meses, com 10 anos de autólise, que aí com um perfil mais parecido com o de champanhe. Mas eu acho que é um erro querer dizer é melhor, é pior. Não, é o espumante do Brasil, ele é desse jeito. Como é um Franciacorta. Mas a qualidade do É brasileiro está bem. espetacular, é espetacular. Eu gosto muito. Eu acho que em questão de custo-benefício, eu acho que a gente está bem melhor, né? Por questão de preço. Que Você tem que pensar exatamente todo mundo nisso. bate muito na questão do preço do vinho brasileiro, que acha o vinho brasileiro caro. Mas não é bem assim, né? Tem vinhos e vinhos, né? Pra você comparar. E tem uma situação que o produtor tem certeza que ele gostaria de vender mais barato, mas às vezes não pode. Mas se pegar o caso do espumante e comparar com qualquer champanhe, pô, você vai ter uma experiência fantástica com R$ 150, por exemplo. E quanto custa um 200 champanhe? reais. E o champanhe, o mais barato que Vai você começar tem. aí, 400, né? Então, é um pouco disso. Mas eu acho que o fundamental é não querer vender que é melhor, nem ter um complexo de achar que é pior. Não, pô, esse é o seu estilo, esse é o espumante brasileiro e ele é muito bom. Eu acho que é nessa linha que a gente tem que ir. E o vinho? E o vinho brasileiro? Você teve lá fora agora, na França, você teve algum feedback? Você falou que trabalhava com vinho. Você teve algum feedback deles de falar alguma coisa? Ou eles. Quando comenta de espumante. Ainda não fala muito. O francês, já, principalmente na região de Champagne, já sabe que o Brasil existe. Sabe. Eu de cabeça não vou lembrar assim, mas
Teve alguma maison que nesse papo comentou assim, mas aí dos grandes, né? Talvez, tipo, tu não dá Valduga, alguma coisa assim, já teve contato. Porque, pô, imagina, essas grandes feiras pelo mundo, troca-se muita figurinha, né? E eles têm a curiosidade de provar. Agora, tinto, assim, não, eles, sei lá, não comentam tanto. Mas sabe que uma surpresa dessa última viagem foi exatamente isso. Eu esperava tomar espumantes muito bons. Mas eu não esperava tomar 4 Cabernet Sauvignon e achar os 4 incríveis. Cabernet Sauvignon na Serra Gaúcha. Na Serra Gaúcha. Entendeu? Na Serra. Porra, não esperava falar assim, não, isso aqui tá incrível. E nenhum caro, assim, sabe? Então, isso me surpreendeu positivamente. Não teve vinho ruim, teve alguns que eu já conhecia que eu achei um pouquinho abaixo, partindo do princípio que eu já conhecia, mas tudo surpreendendo para cima, cara. A gente Tudo, tudo, a tudo. gente vem aqui no Brasil, a gente vem de uma de alguns anos de safras muito boas, né? Inclusive o Rogério Valduco estava falando da safra de 2020, que eu não sabia muito, que ele é considerada, não, 18, acho, 18, né? Que eles chamam de safra das A safra safras, das é a safras 20. é a 20, né? Ele falou que deu tudo errado, para a videira deu tudo errado. Deu geada, aconteceu tudo de ruim para mim e acabou concentrando, acabou Ah, perdendo, teve ventania, caiu muitos grãos e não sei, e acabou concentrando, ficando poucos grãos e acabou fazendo um vinho excepcional, uma safra, acabou virando uma safra excepcional, né? o... E aí entra um pouco, né, de qual estilo cada um ou cada vinícola, né, vai querer trazer para os seus vinhos, né? Eu acho que isso aí é um gosto, né? E a gente estava falando há pouco sobre mercado. Se o mercado está querendo vinhos barricados, beleza, né? Existe sim um movimento de vinhos mais naturais e tal. Eu gosto de barrica, mas dela inserida. Ou também, se não tiver barrica, não acho que seja um demérito. Mas eu ainda vejo vinhos com muita barrica, porque vende muito. Sim. Às vezes o próprio enólogo fala assim, eu sei, só que eu lanço e ele esgota, né? Então quando você fala de mercado. Então passa um pouquinho também do o consumidor querer buscar vinhos mais elegantes e tal, né? A gente, para fugir de uma questão tributária, vinhos acima de 14 de álcool eram taxados como licorosos antes. E aí, para ter uma brecha ali na lei, criou-se o vinho nobre, né, de Sim. 14,1 a 16. O problema é que você botou o nome nobre. Então, todo mundo quer ter um vinho nobre, né? Nobre é melhor. Pô, onde que um vinho, né, de 14 a 16 é melhor, né? Onde que o álcool significa E qualidade melhor? às vezes a pessoa até dá uma fortificada ali para dar uma. O cara, imagina o seguinte, o produtor pode querer deixar a uva passar do ponto de maturação para concentrar mais e ter mais álcool no final, em vez de ter o frescor, né? De novo, São são coisas que a características. gente vai aprender ou ajustar, mas quem manda é sempre o O mercado. mercado. Aqui. Então, se o consumidor quer vinho barricado, 14 de álcool, vai ter, E o né? brasileiro ainda nem sabe, né, o que ele gosta ainda, né? Porque o, Brasil, o percentual da população brasileira que bebe vinho é muito pequeno ainda. O É. mercado a explorar é gigantesco ainda. Fala assim, né, que o consumo per capita é de, sei lá, de 2 a 3 litros, né? É que a gente puxa muito para cima esse número, porque tem 10 bebendo zero e eu bebendo 30, 40, né? Mas é isso, as pessoas não conhecem, né? A Ana, da Vinha ao Vinho, quando foi lá no podcast, ela contou uma historinha que foi no supermercado, e tal, que a operadora de caixa passou o vinho assim, e virou e falou: isso aqui é vinho, né? Pra ela. E ela ficou com isso na cabeça e falou assim: cara, a gente realmente precisa apresentar o vinho para o consumidor. Não é o Malbec, não é o Chardonnay, não é o Natureba, não é o Cumbarrica, é o É vinho, o vinho em si, né? né? E Que, aí as se, pessoas precisam que consumir, né? seja um Pérgola, que é o mais vendido do Exato, Brasil. exato. É o vinho mais vendido. E imagine isso, né? A gente está falando de 2 a 3 litros per capita, e sendo que o vinho mais vendido do Brasil é um vinho suave, Né? de Desse uva 2 a americana. 3 deve ser 1,5 de vinho de mesa, Com certeza. né? O percentual que a gente tem do nosso, É do vinho isso, é fino, é isso. muito pequeno, deve ser muito pequeno. Tem exatamente isso. Então, no geral, o Brasil, ele, como produtor
também está descobrindo o que funciona melhor em cada terroir, mas o consumidor também está se descobrindo. E hoje, eu bebo então há 10 anos. A cada ano tinha uma preferência A gente vai mudando, de né? vinho, né? Ah, é que o paladar evoluiu. Não, não é que era pior o que eu bebia. Eu só agora gosto de uma coisa diferente. Pode ser que daqui a pouco eu Falando em esteja Cabernet, falando que vinho barricadão é legal de novo. Não sei, né? Gosto. só para tirar uma onda, eu adorava Cabernet. Então, eu só nunca gostei de Carmener. Já um sommelier de merda aqui, né? Mas eu comentei, né, que estou vendo as melhorias de Carmener, mas não é só do Carmener, é a própria indústria do vinho, né? Então você pega assim um Barolo, você precisava de 40 anos para abrir e ele está palatável. Você já toma um Barolo com 3, 4. O Chile fez a mesma coisa. Às vezes você pega um Carmener 2010, 11 e fala assim: ah, agora ele está evoluído, o pimentão foi embora. Não, às vezes ele está pior ainda. Porque eles começaram a vinificar de uma forma diferente, sei lá, mais ou menos a partir de 14, 15. Você pega todos esses grandes, Alma Viva, Carmim de Pelmo, Purple Angel, que eu sempre brinco. Cara, esses vinhos são incríveis, jovens, 2018, 19, 20, sabe, redondinho, pronto para beber. E lá em Bento, quem que eu tava? Foi o Daniel da Don Giovanni, que eles têm uma coleção de vinhos antigos. Ele abriu um Cabernet Sauvignon 1993 pra gente. Espetacular. De lá, De lá. Mas ele falou assim, esse vinho só tá incrível hoje, porque em 1993 ele era muito duro, né? E hoje todo mundo tem feito vinhos mais fáceis. A dúvida é, será que daqui 20 anos esse vinho vai ter a mesma longevidade, evolução? Então está se mudando a forma de fazer vinho para um consumo mais imediato, né? O vinho chega mais pronto, chega mais legal, mas deixa de ter também essas surpresas de abrir vinhos com 20, 30 anos aí e encontrar realmente joias, né? legal. Vamos dar um breakzinho aqui. Eu vou trazer uma surpresinha. Opa, Tomar vai tomar um Carmener. Não, Cabernet não, mas um champanhe, né? Ó. Um champanhe, aí todo mundo vai se questionar. Rubão, nós estamos aqui nos estúdios Brazucas, né? Que ficam aqui no Brazucas Wines. Que é a nossa casa, que é linda, maravilhosa, né? Com várias novidades, o pit smoker, as carnes, agora os sanduíches que estão lançando agora no iFood. Então, Rubão, mostra aí que daqui a pouco a gente vem aqui com um champanhe aqui. Vou aqui brindar com sommelier de merda, hein? Você conhece o Brazucas Wines, Bar e Bistrô? O Brazucas fica na zona sul de São Paulo, a 5 minutos do aeroporto de Congonhas. A casa é especializada em vinhos nacionais, tem rótulos para todos os gostos, provenientes de várias regiões do Brasil. Aqui você encontrará ambiente aconchegante e acolhedor, bebida sempre gelada e culinária que agrada desde quem procura um happy hour com cervejinha e petiscos de boteco. A quem quer celebrar um momento especial com pratos elaborados e um bom vinho premiado. E se precisar de ajuda para escolher seu vinho, o simpático Seu Bebelier vai te ajudar a escolher a melhor opção para harmonizar com qualquer item do nosso cardápio. O Brazucas fica na Avenida Damasceno Vieira 751, Vila Mascote. Brazucas Wines. Venha viver essa experiência. E aí, estamos de volta. Vocês viram a nossa casa aí, linda, maravilhosa. Estamos aí pertinho já do Dia dos Namorados aí. Provavelmente a gente vai aceitar só reservas do dia, tá? Então, se adiantem aí, a gente vai publicar aí o menu especial do Dia dos Namorados. E é isso. O que a gente agora eu trouxe uma surpresinha aqui. Eu trouxe um champanhe para mim. Trouxe um champanhe aqui. Champanhe, tá vendo? Um champanhe. O cara tá querendo que eu faça meme ao vivo aqui, né? É o champanhe da onde? Que região que é essa aqui? Olha, faça as honras. Qual que é a apelação aqui? A gente vai tomar então um Peterlongo Champanhe. Olha. Mas como é que tem uma vinícola brasileira chamando de champanhe? Eu concordando ou não
e eu já deixo muito claro que não concordo. Aqui foi uma briga onde a Peter Longo ganhou no STF o direito de chamar de champanhe o espumante deles, pelo fato de que ele era produzido e batizado dessa forma antes da apelação champanhe ser registrada, vamos chamar assim, né, homologada, outorgada, enfim, na França. Então, por direito, eles podem chamar dessa forma. Eu, moralmente, não acho que faça sentido. Acho muito mais interessante você valorizar a região onde a Peter Longo está fazendo o espumante dela. Mas cada um entende como o seu marketing deve trabalhar. Vou só afastar aqui o microfone para não fazer um serviço de merda, né? Já sou sommelier de merda, imagina fazer um serviço de merda. Fala um pouco do sommelier de merda, enquanto vai abrindo aí. Da onde que surgiu essa ideia Putz, isso do é sommelier legal de falar. merda? Você pode não acreditar, mas eu odiava rede social. E aí eu tinha, né, meu primeiro ano com a loja, os amigos falavam assim, pô, mas você precisa ter um Instagram, você tem que falar de vinho, né, você tem que divulgar as coisas. Eu falei, cara, não vou aparecer, não gosto de rede social. Que eu pensava só em quê, rede social? Influencer aparecendo, né, mendigando coisa, né, me manda brinde, esse tipo de... Eu falei, não quero ser isso, né. Aí o pessoal, não, pô, faz um Instagram escrachado, irônico e tal, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu lembro que era o feriado de Tiradentes, eu em casa, 21 de abril, é isso? É. Era o feriado de Tiradentes, 21 de abril. Fiz um memezinho, postei, né? Imagina, ninguém seguia, não pude. Como eu não apareci, aliás, apareci, eu não apareço formalmente até hoje, embora as pessoas saibam, tá? Mas eu tô aqui como Edio. Mas no sommelier de merda, não vai a minha Não cara, tinha né? cara, não tinha. Não, até hoje não tem, né? Ninguém sabia quem era o sommelier Então, de na época merda. ninguém sabia, não podia contar, ou segue minha página, né? Não dava. Então, postei e foi ficando meio orgânico, né? Aí um do vinho via e falou, pô, que isso? Dava risada, foi mandando, e aí sim foi se propagando. Mas ele nasceu por isso, porque eu não queria aparecer, não queria ter uma rede social, e ele falaram, faz um Instagram aí de sacanagem. E aí, por que sommelier de merda? Porque o primeiro nome que eu queria já tinha. Sabe, seria sommelier da depressão. Não tem lá, engenharia da depressão, não sei o que da depressão, né? Cada profissão tem o da depressão. Só que já existia, que era um sommelier de cerveja e tal. E aí outra opção falou, de merda, então. Muito bom. E pegou, né? E a parte boa é que, assim, qualquer coisa que eu faça errada ou qualquer merda que eu falo, mas eu sou sommelier de merda. Eu já me livro de qualquer, né, expectativa, assim, né, de cobranças. E eu vou querer fazer um outro teste aqui. Eu vou querer tomar ele, além dessa taça flute, na taça aberta ali, para ver como é que ele se comporta. Isso depois. É ser um especialista em. Então. Deixa eu dizer aqui para não. Então vamos lá. Faz um brinde, então. Um champanhe de Garibaldi. Bem deslocada a região, né? E esse é 2018? 2017, eu acho. É um 18, tá aqui. 18? Ele é um Blanc de Blanc Nature. Eu, sinceramente, eu não tenho muito paladar para espumante. Eu não... Você não costuma consumir? Não tenho. Eu tô aprendendo o vinho branco. Antes era só Chardonnay barricada, aquela coisa. E hoje eu tô aprendendo. Eu era vinho tinto e. Mas acho que é um processo. A gente, enquanto consumidor no Brasil, está se descobrindo, né? Um pouquinho você comentou alguma coisa sobre o cliente querer tomar o mesmo vinho, né? Tem os que buscam a mesma marca, né? O mesmo produtor. Às vezes eu só gosto daquele Malbec. Não, pera aí, na Argentina tem 2.000 vinícolas fazendo Malbec. Você não quer pelo menos tomar um Malbec da outra Diferente vinícola para entender? Então o vinho tem disso. Você pode provar
E mesmo 5.000 uvas diferentes, de 5.000 vinícolas diferentes, para ter 5.000 ao quadrado aí e de mesmo, experiências e mesmo da diferentes. mesma vinícola em safras diferentes vai ser diferente o vinho, não vai ser igual. Exato, então eu acho que o legal do vinho, e aí todo mundo fala assim, né, que o pessoal do vinho é chato, com coisa técnica e tal, mas cara, são poucas coisas no mundo que te proporcionam a experiência da bebida, né, enquanto um lubrificante social. A gente podia estar fazendo aqui um podcast tomando caipirinha, podia estar tomando cerveja, etc. Só que talvez a gente não tivesse as mesmas histórias para contar. Então, de vinho a gente começa a falar de história, de geografia, de química, de biologia, de sei lá o quê, de família, de emoções, de sei lá. Então, o vinho tem disso, né? Você não explorar isso, eu não acho nem que seja, né, chatice de sommelier ou de enólogo, enfim. Mas é realmente ter o que falar. A gente não está aqui só bebendo, Sim. né? Ninguém A faz gente está bebendo para poder falar. E falando. a gente está bebendo para chegar num ponto que o editor vai ter que falar, putz, isso aqui não pode ir pro ar. O advogado não tá em dia. E olha que para mim isso aqui sobe pra caramba, né? Isso aqui. Tem disso. Eu vejo muitos falando assim, pô, não gosto de espumante porque pega rápido. E aí eu achava que tinha alguma coisa a ver com o gás carbônico e tal. Não necessariamente. Porque como ele tá geladinho e tal, você toma mais rápido que o tinto. O tinto é um negócio mais, às vezes, pesado e tal. Você vai maneirando. Isso aqui vai que vai, E né? normalmente a graduação alcoólica dele é menor, né? 12, Ah, sim, também tem disso. 11,5, 12. E aí? O que você achou desse. Será que a gente. É exatamente o que eu estava falando antes. Não tem absolutamente nada a ver com champanhe. Isso aqui, às cegas, não se passaria por champanhe em lugar nenhum. Mas é um baita espumante. Ele é maravilhoso, ele não precisa desse nome. Mas o marketing sabe mais do que eu. Eles estão ganhando mais dinheiro que eu fazendo isso. Então eles estão certos. Quer dizer que isso aqui pode ser o nosso reborn da. Ah, esse é o Reborn. Ah, boa. Esse é o nosso Reborn. O nosso bebê reborn é um champanhe que não é de champanhe, que é de Garibaldi, que é um ótimo espumante, mas não é um champanhe. É isso? 36 anos. Cara, eu achei espetacular, fantástico. Sem polêmicas à parte, mas. E eu gosto muito. Entra um pouquinho na chatice que eu acabei de falar, né? De não ter, mas essa é uma chatice que eu gosto de ter, que é das taças. A flute, muito utilizada para espumante, ainda tem quem defenda para espumantes mais simples, mais frescos e tal, mas quando a gente vai para a origem dela, ela era uma taça para impedir que as pessoas derramassem no salão, né, naqueles bailes na França e tal, então ela era mais alongada. Lógico que você tem a questão aí que você consegue ter, às vezes, a perlagem subindo, né, visualmente. Bem fininho, hein? Bem discreto, um baita espumante. Mas eu acho que ela prejudica tanto a questão de aroma, ainda mais em espumantes mais complexos, né? Então eu gosto, mesmo espumantes mais simples, numa taça mais aberta. Falar assim, essa aqui também não é a taça de espumante. Mas entre as duas eu vou nessa. Óbvio que existem taças já voltadas para grandes brancos ou mesmo para champanhe, mais ou menos nesse formato, né? Mas se você não tem na sua casa, cara, esse aqui faz o trabalho grandemente. Eu falo, essa é a grande taça universal, na minha opinião. A gente até tem umas aqui embaixo, que são aquelas de cristal, comprada em brechó, que não existe, que é aquela retinha. Sei, né? sei, a gente sei. usa, inclusive, para sobremesa aqui. A gente Sei. acaba não usando. Que eram as taças de espumante Também, mesmo. É uma evolução, né, cara? Você imagina a tecnologia hoje, tecnologia e conhecimento, né? Para você realmente extrair o máximo da bebida. E aí muita gente fala, às vezes, né? Pô, tomei um vinho na viagem, um vinho magnífico, trouxe para cá, não era a mesma coisa. E muito se atribuiu à memória afetiva, que você estava ali vendo o vinhedo enquanto tomava. Às vezes não, às vezes o cara botou numa baita taça que não é a mesma taça que você tem em casa, tudo isso valorizou o produto. Então, tem disso também. E é né? o visual, né? Você viu aquilo daquele jeito, no também, lugar que você estava. Ajuda. Mas eu gosto de fazer uma experiência que é pegar
sei lá, 3, 4 taças diferentes, e aí você serve o mesmo vinho. Aí você vê a pessoa falando assim, nossa, eu gostei mais do terceiro vinho que você me serviu. Te serviu o mesmo É o vinho, mesmo vinho. nas 3 vezes. Então taça faz diferença, sim. Dá para ter uma taça para cada vinho? Não, não sei que você seja um bilionário com baita espaço, mas Uma Hegel, né? mas tendo taças coringa, você vai se dar muito bem aí na sua degustação. Essa eu acho que é uma taça coringa Eu acho ela fantástica, cara. Funciona super bem. E me diz uma coisa, Ed, você gravou por um longo tempo, né? Foi. Um podcast. Se me perguntarem se eu gosto mais de ser dono de loja ou de podcaster, eu adoraria ser um podcaster e não um dono de loja. Eu teria menos dor de cabeça, teria papos mais agradáveis. Mas aí eu tive que fazer uma escolha. Como teve esse, vamos chamar de rebranding da loja, né, que virou Curadoria Vinhos, aí eu tive o desafio de, pô, monta um site, faz um portfólio novo, né, negocia com uma penca aí de importadores, produtores, etc. É, tem o que agora? 7 meses, 8 meses? Agora que eu falo que está dando tempo de viajar e gravar um podcast mesmo como convidado e não o meu. Então, mas era muita dedicação, porque você fala assim, pode não estar nada acontecendo, mas quando Qual a acontece. periodicidade que você gravava? Quando era gravado, aí eu gravava 2 episódios num dia e soltava segunda, acho que era 8 da noite, e quinta, 8 da noite. Caramba. Então eu tinha esse controle, 2 na semana, 2 bonitinho. por semana? Quando era gravado. No ao vivo, eu ia para um tripé que era o seguinte: Tá ao vivo? agenda do convidado, É isso. agenda do estúdio e a minha agenda. Então tinha que casar. Então teve episódio sábado à tarde, segunda 11 da manhã, terça 8 da noite. Era o que dava. O ao vivo me trazia uma coisa boa, que era o YouTube impulsionando, porque é uma apresentação ao vivo, você tinha o chat, então você tinha a participação da galera, mas eu não tinha mais aquele horário batidinho que o cara podia falar assim, segunda, 8 da noite eu vou entrar que vai ter um episódio do Tanino Cast no ar. Assim, é o trade-off da vida, né? Então, você sempre tem que ver o que era melhor. O ao vivo, eu acho que trouxe mais resultados, principalmente quando eu levava algum assunto ou alguma pessoa que de fato tem uma presença digital muito forte, né? Então, se perguntar assim, de todos os podcasts, qual que você mais gostou? Cara, eu gostei de todos, mesmo que teve menos audiência, porque eu assisto e falo assim, cara, é um conteúdo legal. Só que eu tenho um podcast com, sei lá, 10 mil views. E aí, muitas vezes, por conta do ao vivo, porque era um negocinho muito de nicho daquele momento, né? Principalmente levava vidente, por exemplo. Então, vidente funciona o quê? No ao vivo. É verdade, a tiazinha mandando lá, meu marido tá me traindo. Cara, bombava. Tinha chat lá, 2.000 mensagens, eu não conseguia ver. A galera do estúdio que ficava mandando assim, ó, faz essa pergunta e tal. E às vezes eu levava sei lá, um baita cara de vinho e que não dá a mesma exposição, né? Vinho, vidente, vinho, né? Falar da Virgínia ou falar de Chardonnay? Mas é o meu dilema, às vezes, quando vai convidar alguém. Cara, onde é que eu vou encaixar no vinho essa pessoa aqui? Uhum. Às vezes tem gente que não tem nada a ver. Né? Eu já recebi crítica de falar assim, e podcast de vinho que fala de tudo menos de vinho? Tudo bem que o nome Tanino Cast não ajudava, mas eu falei, eu nunca disse que era um podcast de vinho, era um podcast com vinho, né? Então, em todos os episódios Tomava vinho, a gente estava tomando vinho, porque é um pouco do que eu falei, né? Agora, o vinho te traz um monte de coisa, né? A gente podia estar tomando cachaça, mas está tomando vinho. Por quê, né? O vinho funciona dessa forma. Só que era isso também. Eu falei, legal, só que eu botava um podcast de vinho, era as mesmas meia dúzia que assistiam, que é uma galera meio nerd ali de vinho, que consome tudo de vinho e tal. Agora, eu não conseguia falar com outro público, né? E quando eu levava algo muito fora da casinha, eu atingia um público diferente. Me retorna para vinho? Não. Mas, pô, dava exposição para o podcast, mais pessoas queriam ir ao Tanino Cast, era legal. Tenho vontade de voltar a fazer, mas eu preciso estar com a casinha aqui em ordem, né? A loja não pode estar me dando sustos. Tá dando susto ainda?
Ah, sempre. Pô, a gente ia começar a gravar aqui, já tinha mensagem chegando, cliente querendo alguma coisa. Então, requer uma dedicação, vamos dizer assim, pelo menos nesse horário comercial, né? Tem muita coisa que fica na minha mão, né? Por mais que tenha lá, o pessoal tá tocando a loja, tá Qual é o horário da funcionando. loja lá? A loja física é de 10 às 20. Só que no online é de meia-noite a meia-noite, de Meia-noite não domingo a para. domingo. Pô, ontem tinha jantado, tal, tava indo dormir, puf, pingou um pedido. Aí, ó, beleza, fui, emiti bonitinho. Tava terminando, alguém chamou no WhatsApp, e as pessoas te chamam mesmo, 11 da noite. Falei, ah, beleza, já emito aqui também. Foi. Então, assim, que horas que você para, Para né? nunca, né? E aí a crítica que eu faço às transportadoras que atrasam minhas entregas é, eles entregam só em dia útil. Se o e-commerce funciona 365 dias no ano, por que que o transportador não funciona? Aí, é que tá com acúmulo de carga. Lógico, você folga 2 dias. Vamos trabalhar, né, gente? O preço aumenta, mas a demanda não, né? Mas é o Brasil, né? Nosso país continental com Você- esses você- qual, desafios. qual- qual é seu percentual lá de brasileiros na loja hoje? Muito pouco, pouco. Tem algumas conversas com vinícolas para aumentar, mas eu tenho só o Vita Eterna e o Causa. Não sei se você conhece o Causa, o Sim, Júnior sim. Causa. E muito porque é um amigo. E a vinícola pequena também, né? Isso. E é um amigo. Eu nem tenho o melhor preço e nem tenho a melhor margem. Você entendeu? É realmente uma relação ali de proximidade. E onde que fica difícil, e aí você que já tem uma loja focada em Brasil sabe disso muito melhor do que eu. Eles sofrem para ter um preço competitivo para me oferecer. Eu preciso ter um preço atrativo aqui também. A Sim. gente precisa chegar nesse denominador comum. Tem imposto, Você, né? você A mais ainda, Artifal. você mais ainda porque você tem o concorrente importado. E por que que eu não tenho um volume maior de Brasil? Tem um nicho muito grande de vendedores ou lojas de vinho focado em Brasil. Até por uma questão de ser mais fácil, de não ter o trabalho do importado e tal, de ser um nicho a ser explorado. Então eu sei que eu não vou ter a mesma competência no sentido de entregar uma variedade ou melhor preço que grandes vendedores de vinhos que estão aqui em São Paulo que já estão estabelecidos como vendedor de vinho nacional. Então eu tenho, porque, pô, se eu tenho vinho da Geórgia, eu não vou ter vinho do Brasil, vou apanhar, né, Sim. do meu cliente. Mas aos poucos eu estou tentando achar alguma coisa que tanto não seja comum aqui em São Paulo, né, ou que não esteja com essa penetração, mas que consiga cobrir bem, assim, do tipo, pô, você tem um bom Merlot brasileiro? Tem. Você tem um bom espumante? Tem. Nessa linha, né? Mas aí é até uma culpa minha de não estar já no volume que deveria estar. Mas eu te falo, os meus clientes também, pelo histórico, me procuram mais para vinhos importados do que brasileiros, né? O brasileiro ele já compra com esse A outro Vinho que eu Ponto, acho citei. que sim, havia ponto, tinha algum vinho brasileiro aí. Tinha sempre white label. Então, assim, marcas próprias, né? Então já teve vinho da Lídio Carraro, mas que era um rótulo vinho e Sim. ponto. É, Eu vi que o Gustavo da Manos estava aqui, então já teve uma linha da Manos E a Manos é exclusiva da Vinho e muito, Ponto muito bom. e uvas da Manos que foram utilizadas no Encruzilhada, que era uma marca própria. Então, assim, espetacular, que era vinificado da Nova Aliança, que eu visitei também. Bom preço, vinho espetacular e tal, mas era uma marca própria, então não ia ter o recall do cliente. Eu visitei a Encruzilhada. Não, não existe. A Encruzilhada era uma marca. Mas o vinho espetacular, o Chardonnay deles é incrível. Sim. O que acontece muito aqui com vinho brasileiro é do pessoal que visita, que vai para Bento, que vai para vários lugares, que vai até para o Nordeste. Inclusive, eu tenho um Rio Sol hoje de tanto me martelarem que, pô, você não tem vinho de lá, lá do Vale de São Francisco, do Vale de São Francisco, que muita gente vai para o Nordeste e é uma enxurrada de É isso. espumante, de vinho branco, e eu nem sabia que eles tinham um vinho tinto até, que é uma. Cara, vocês estão falando do paralelo, Sim. do paralelo 8. Se você produzir vinho de qualidade no paralelo 8 é uma coisa que eu digo hoje é só no Brasil que tem, né? Não sei se já tem em algum outro lugar
no planeta, mas eu acho que não tem ainda. Que é tecnologia pura. Esse é um ponto importante, né? Do porquê que não tem tantos nacionais também. Começa a entrar nessa briga, né? Tá, mas e de Garibaldi que você tem? E da Serra Catarinense? E de São Paulo? Eu não tenho nem espaço físico, né? Para tudo isso. Então eu queria realmente pincelar mais algumas coisas para aumentar a oferta. Mas trava, né? Hoje eu acho que estão com uns 400 rótulos na loja. Já é coisa pra caramba. É muita É coisa. muito. Nem Eu cabe. aqui eu tenho uns 250 Então, só de brasileiro. Só de brasileiro. Então imagina se eu boto 200 só de Brasil, eu já fui para 600, né? Então é difícil. É É muita difícil. coisa. Não, e o valor para você ter um estoque desse aí é uma coisa surreal, né? É aquela escolha, né? Você vai ter estoque ou vai viajar? Você vai ter estoque ou vai trocar de carro? Estoque é dinheiro parado, gente. É dinheiro parado. Mas tem que fazer girar, né? É o Isso é desafio. Por isso que eu tô aqui no seu Bebelier fazendo propaganda aqui, ó. Curadoria Vinhos. Me ajudem. Curadoria Vinhos, fale com o Edio. Se não conseguir falar com o Edio, tenta falar com o sommelier de merda, que eu acho que é mais fácil. Um dos dois responde. Edio, deixa teus contatos. Tem bastante coisa, né? Então vamos lá. Se você tem esperança que eu volte a gravar o podcast, entra lá no TaninoCast. No YouTube, no Quantos Spotify. episódios foram gravados? Então, eu falei 72 contando, mas eu vi na sua anotação 79. 79, Então, até eu já não lembrava. E pior que é 79 mesmo, porque eu falei, pô, mas nem pra fechar 80 redondinho, né? Tinha essa. TaninoCast era o podcast, então pode ser que um dia volte, pode ser que não, mas assiste, tem muita coisa legal lá. Nem só vidente tem bastante coisa. Tem coisa de vinho? Inclusive tem coisa de vinho. Tem de político a atriz pornô lá, tem de Cara. tudo. E não é piada, é verdade. Atriz pornô? Atriz pornô, isso foi da hora também. Não teve nada, tá, gente? Não teve? Acho que vocês já imaginaram isso, não teve nada. Não teve lá Não tem o perfil no OnlyFans. Minto, tem o perfil no OnlyFans que é uma piada boa. Não sei se você passou por isso, mas você posta um vinho, o Instagram derruba, e em vez de falar assim, você postou álcool, não é permitido pela nossa política, ele postava assim, você está incentivando atividades sexuais. Eu sei que o que acontece depois de tomar vinho, só que eu só postei o vinho. Tinha esse bug, o robozinho do Instagram não estava funcionando direito. Aí eu falei, atividade sexual? Então toda vez que eu postava um vinho e era derrubado, eu fiz um OnlyFans do sommelier de merda. Aí eu falo, gente, o Instagram derrubou esse vinho, mas tem lá o vinho, a foto do vinho no OnlyFans. Óbvio que não tem nenhum assinante, nada, mas era só para fazer essa sacanagem. Curadoria Vinhos é a loja. Então, tanto online como loja física, se você está em São Paulo, fica na Rua Lefgren, 934, na Vila Clementino. Não, fala de novo. Lofgren, como é que é? É Lofgren, que se escreve, mas é Lefgren. Se você quer me seguir, essa cara aqui é o Eu Sou o Edio, que é legal, né? Você se apresenta, olá, prazer, eu sou o Edio. Pronto, já dei o meu arroba. Até porque eu tentei buscar você pelo Edio Bergamasca, que parece seu pai. Meu pai. Então eu já tinha. E tinha um cara que nunca postou nada que era só Edio. Imagina, @Edio. Meio exclusivo, né? O nome mas o cara não posta, não responde, não entrega a senha do Insta, né? Então eu sou o Edio. E, óbvio, se quiser seguir o perfil que realmente vale a pena, é o Sommelier de Merda. Esse é o que me trouxe aqui. Prazerzaço conhecer o Sommelier de Merda. Cara, obrigado pelo espumante, pela chance de provar. Se a vinícola ficar brava, essa é a minha opinião, não tenho culpa. Mas o espumante é muito bom. É o nosso reborn do dia aqui. A gente tava procurando um tema para casar com essa bizarrice que tá acontecendo aí, mas até o Rubão gravou um podcast ontem, não sábado, né? E ele trouxe um bebezinho. Trouxe? Ele tava com um bebezinho e a gente tava lá na frente. Eu tava montando a Julieta lá, que é a nossa pizza smoker, e ele ficou com ela aqui no colo. O pessoal passava, olhava, se cutucava e falava, olha aqui, olha ali, que louco lá, que não sei o que. Passava carro, diminuía, olhava.
Aliás, assiste o Brand Podcast. Né? Brand Podcast aí, ó. É o podcast do Não, Rubão. peraí, as pessoas percebiam que era um boneco? Sim. Ah, eu achei que era. Não. Ai, que lindo bebê. Não, Cara de... Não, é aqueles bonecos realistas com o cabelo. Ah. Você olha, você chega, parece ser um Chuckzinho, mas é real. Só que do jeito que a gente tava ali na frente, ele aqui assim, as pessoas viam. Os caras tirando onda, né, meu? Inscreva-se no canal, seu Bebelier, curta, compartilhe, comente, fala o que quiser aí. E Edio, sommelier de merda, foi um prazerzaço te conhecer pessoalmente. Já te conheci, já acompanhava o sommelier de merda já há muito tempo já. Eu preciso contar uma antes de encerrar, que eu lembrei, olha, você falou sommelier de merda. O Gabriel Raeli, que é um baita sommelier aqui de São Paulo e me atende com alguns vinhos, fez um evento na loja, né, apresentou e tal, chama Introdução ao Mundo dos Vinhos. Fantástico a aula, a degustação ali que ele faz. E aí ele fez um post, pô, tô aqui na loja de sommelier de merda, não sei o que e tal. E aí alguém comentou, não sei o que, ai, que demais, na loja do sommelier de merda. A avó dele entrou em contato com ele e falou assim: meu filho, você viu no Instagram que estão te chamando de sommelier de merda? Aí eu até falo, do tipo, quando alguém vai me apresentar, fala assim, ó, é o Ed, o criador, dá uma apresentada, porque quem não entende, não sabe do que tá acontecendo, vai achar que é uma ofensa, né, um sommelier de merda. Ou quantas vezes não falaram assim, mas por que estão xingando aquele moço de sommelier de merda? Um pouquinho disso. Será que ele é um sommelier de merda ou sempre que é um sommelier de cocô? Então, eu sempre falo, é o sommelier de merda, e não um merda de sommelier, né? Seu Bebelier, muito obrigado, cara, pelo convite, pelo espaço. Adorei estar aqui, espero que tenha muitos views. Você que está assistindo, deixa o like, se inscreve, comenta, tudo isso ajuda. Sabe, tudo que eu implorei por 79 episódios e nem sempre vocês ouviram, pelo menos hoje que eu sou um convidado, dá essa moral, bota aí uma tacinha de vinho no comentário, bota uma carinha, né? Mas vamos ajudar esse episódio aí pra frente e longe, né? Obrigado, Nadio. Valeu, galera. De merda. Saúde. Valeu, gente. Até a próxima. Abraço. E vamos tomar nosso reborn aqui. Boa.